Bom dia, meus amores. Iniciando aí mais uma aula de história, ainda dando continuidade ao capítulo 7, onde continuaremos a falar de Roma, das origens à República. Agora iremos ver sobre a República em Roma. Durante aí o período da República, Roma foi governada por vários magistrados eleitos para que exercesse suas funções por um tempo de 1 ano. Era uma garantia de que mais homens livres poderiam participar das cívitas, ou seja, daquela vida política, sendo cidadãos. O poder não era exercido apenas por um indivíduo, mas por vários indivíduos que participavam de 3 instituições. Eram elas: magistratura, o Senado e as assembleias. Os principais magistrados são esses aí que vocês estão vendo na tela, Cônsules, que eram os magistrados mais importantes que exerciam o poder militar e civil, eram sempre 2. Pretores, que eram responsáveis aí pela justiça e pelo governo das províncias, eram eleitos também em duplas. Questores, tesoureiros responsáveis aí pela administração dos gastos públicos e pela cobrança de impostos. Edes, que eram encarregados aí de cuidar da infraestrutura urbana, como esgotos, ruas, tráfego e abastecimento de água. E censores, que eram responsáveis por revisar a lista dos senadores e elaborar o recenseamento dos cidadãos, classificando-os de acordo com suas posses. Também tínhamos aí o Senado, que era a instituição mais importante de Roma. Ele era formado por 300 ex-magistrados. Se os senadores considerassem que havia uma ameaça à República, como uma guerra, eles podiam eleger um magistrado com poderes especiais e ele recebia o nome de ditador e tinha um mandato de até 6 meses. Também tinha as assembleias, que eram 3. A Assembleia das Tribos, formada aí por patrícios que reuniam-se de acordo com a região onde moravam. A Assembleia da Plebe, que era formada por plebeus, votavam sobre os assuntos de seu interesse. E a Assembleia Censuriata, que era formada aí por participantes do exército romano, que votavam sobre as ações ligadas às guerras e à paz. A luta aí dos plebeus na sociedade romana, havia aí uma grande desigualdade de direitos políticos, que ficavam restritos aos patrícios. O mesmo acontecia com os direitos econômicos, principalmente porque a distribuição das terras era desigual e os plebeus eles não tinham direito a elas. Com relação aos direitos sociais, acontecia fato semelhante, pois a riqueza também estava concentrada nas mãos de poucos. O direito de exercer a religião também era exclusivo dos patrícios. Por outro lado, enquanto os direitos eram para poucos, os deveres eram para todos. Os plebeus eles tinham muitas obrigações, como pagamento de imposto, realização de trabalhos diversos e também exigência de participação no exército romano. Eles eram obrigados a participar do exército romano, que estava dividido em legiões, com cerca de 5.000 soldados, denominados legionários. Quem participava do exército romano era chamado de legionários. Cada legião aí era composta por determinado número de centúrias, comandadas aí pelos centuriões, Os cônsules eram os comandantes supremos do exército e cada soldado arcava com os custos dos próprios armamentos, comprava suas próprias armas, e isso também era extremamente caro para um plebeu. Essa situação aí desequilibrada entre os direitos e os deveres foi o que levou os plebeus ao descontentamento e aí resolveram abandonar a cidade como forma de pressionar os patrícios a rever essas leis,
Como vocês estão vendo aí na imagem, mostra aí coluna de Marco Aurélio em Roma, em que se veem aí os legionários esculpidos numa mármore. Os patrícios, eles contavam com a participação dos plebeus no exército romano. Por isso, eles acabaram cedendo às exigências. Assim, os plebeus voltaram para Roma com alguns direitos conquistados, estabelecidos aí por meio de certos instrumentos, como os listados aí, que vocês irão ver agora. Tribunos da plebe, magistratura que dava direito aos plebeus de eleger 2 representantes com poder para vetar as decisões do Senado. Lei das 12 tábuas, que era o conjunto de normas escritas que qualquer cidadão podia consultar para evitar que os patrícios administrassem a justiça conforme seus interesses. Lei Canuleia autorizou aí o casamento entre plebeus e patrícios e permitiu à plebe que organizassem uma assembleia própria, né? Porque até então era proibido o casamento entre as duas classes. E a lei de Licínia Séstia, que promoveu aí o fim da escravidão por dívida e garantiu a participação dos plebeus nas demais magistraturas, né, e também cargos públicos. Até então eles não tinham esse direito também. No entanto, os conflitos entre eles dois, patrícios e plebeus, cresceram. Na tentativa de amenizar essas divergências, os patrícios empregaram, mediante aí um pagamento, os plebeus pobres como soldados do exército, né? Já que antes eles eram soldados e ainda tinham que pagar seu armamento. Agora eles recebiam um pequeno pagamento para exercer a função de soldado no exército romano. Dividido aí em legiões, como já foi dito, o que é legiões? São grupos de soldados comandados aí por os cônsules e pretores, conhecidos como generais também. O exército romano aí, ele se fortaleceu e passou a dominar várias regiões devido a essa nova maneira de governar, né? Desse direito adquirido aí pelos plebeus. Aí tem um mapa onde vocês podem observar a extensão das conquistas romanas até o século III a.C., né? Tem aí um pontinho vermelho que identifica onde fica localizado Roma. O verde claro, as conquistas no século V a.C., o verde escuro, as conquistas no século IV a.C. e verde escuro, mais escuro ainda, as conquistas do século III, né, antes de Cristo. Então, cada vez mais foram aumentando os lugares conquistados por eles. Com essa aí política de conquista, o número também de escravos aumentou, passou a representar a principal força de trabalho em Roma, né? Cada lugar conquistado por eles, os prisioneiros se tornavam escravos. Guerras púnicas. O que foram as guerras púnicas? Por volta de 264 a.C., ocorreram os primeiros conflitos entre os cartagineses e romanos. Os conflitos aí se deram em sucessivas guerras, chamadas aí pelos historiadores de púnicas, em referência ao termo punos, nome que foi dado aí pelos romanos aos cartagineses, né? Nos primeiros conflitos, os romanos venceram os cartagineses, garantindo aí o domínio sobre as ilhas da Sicília, de Sardenha e de Córcega. Não demorou muito para que Cartago reagisse. Para isso, a cidade contou aí com a habilidade de 2 grandes comandantes, Hamilcar Barca e o seu filho Aníbal. Inicialmente, Hamilcar idealizou aí a conquista da Espanha, que era muito rica, e com a posse garantida, ele e Aníbal puderam aí fortalecer o corpo militar, pois dispunham aí de reserva para pagar os seus soldados, né, e equipar o seu exército. A presença dessa poderosa força militar e a concorrência no comércio mediterrâneo representava aí uma ameaça aos interesses de Roma. Diante dessa situação aí,
o Senado romano ele convocou forças militares para outra guerra contra os cartagineses, né? Aníbal ele iniciou aí uma ousada campanha militar para cercar os romanos nas cidades deles. Para isso ele organizou um exército formado aí por soldados e elefantes. E esse exército marchou para Roma, atravessando a cadeia dos Alpes, onde enfrentou precipícios e neve. Muitos soldados morreram no percurso, mas os que sobreviveram, eles conseguiram aí se aproximar de Roma, enquanto os cartagineses se preparavam para atacar Roma. Os romanos, que se destacavam como grandes estrategistas, deslocavam forças para invadir Cartago. E os compatriotas de Aníbal o convocaram aí para voltar à sua cidade e defendê-la. No entanto, os cartagineses eles tiveram de passar por Zama, onde foram vencidos aí pelos romanos. E 50 anos depois, Cartago voltou a prosperar, representava aí novamente uma ameaça ao Império Romano. E os romanos empreenderam aí outra guerra contra Cartago. E dessa vez, após 3 anos de cerco, eles arrasaram a cidade, destruíram prédios, casas, apropriaram-se aí das riquezas romanas, distribuíram as terras entre os ricos proprietários romanos e transformaram em escravizados cerca de 40.000 sobreviventes cartagineses, né? Bem aí na foto nós temos aí eles, o exército, montados em cavalos, né, os exércitos de Roma. Também bem aí vemos o mapa do Império Romano aí por volta do ano 100 a.C. Com essa vitória, Roma tornou-se aí uma potência comercial e marítima e dominou o mar Mediterrâneo, né, chamado aí pelos romanos de Mare Nostrum, que em latim significa nosso mar. E aí no mapa vocês veem a extensão das conquistas romanas por volta do ano 100 a.C., né? Toda essa parte laranja aí foi todo o território conquistado por Roma. Bora falar agora um pouco sobre a crise da República. Bom, teve seu auge, teve seu período bom, de repente veio uma crise. As conquistas da plebe aí beneficiaram somente os clientes e os plebeus, enriquecidos aí com o comércio. A maioria das pessoas ainda passava por dificuldades e lutava aí pela distribuição de terras. Alguns representantes da plebe lutavam aí por justiça e melhores condições de vida para os romanos pobres, como os irmãos Tibério e Caio Craco, que foram eleitos tribunos da plebe. Tibério Craco, ele apresentou ao Senado um projeto de lei que determinava a criação de lotes particulares, ager públicos, que significa terras públicas, controladas aí pelos patrícios e plebeus. Entretanto, a proposta dele não agradou aos romanos ricos, porque, de acordo com ela, nenhuma família poderia possuir mais de 50 hectares de terras conquistadas. As áreas que excedessem esse limite deveriam ser distribuídas aos pobres, né? Chamado reforma agrária atualmente. O Senado ele impediu que a lei fosse aprovada e em seguida Tibério Craco foi assassinado. Anos mais tarde, Caio Craco, seu irmão, propôs aí a fundação de colônias romanas nas terras conquistadas. Para isso, ele tentou enfraquecer o Senado, o que gerou muito conflito, e ele também foi assassinado aí pelos patrícios que objetivavam manter os seus privilégios e o seu poder. Aí está a imagem dos 2 irmãos Craco, né? Roma também viveu um grande período de escravidão, né? Como era a escravidão em Roma? Além dos problemas com a má distribuição de terras e de riquezas, os governantes romanos eles enfrentavam outros desafios, como o crescimento aí do número de escravos. Como os romanos realizaram diversas conquistas e aumentaram os limites de seus domínios, a escravidão ela passou a ser utilizada com maior frequência, porque os povos
dominados, eles eram transformados em escravos. Outro fator que ocasionava a escravidão era também o endividamento, né? Muitas pessoas livres não conseguiam pagar suas dívidas ou não tinham condições de sobreviver, por isso eram obrigados a se vender como escravos. O abandono também de crianças recolhidas aí por mercadores de escravos para serem vendidas também foi uma prática que resultou aí no aumento dos números de escravos. Além disso, os filhos de escravos também eram considerados escravos desde o nascimento. Em Roma, os escravizados eram vistos como seres humanos inferiores e como bens que podiam ser vendidos ou comprados. Essas pessoas, elas faziam parte do conjunto de propriedade de uma pessoa, como seu dono. Podiam ser consideradas como membros da família de seu senhor, caso quisesse. Até o século III a.C., os escravizados eles trabalhavam principalmente em atividades domésticas, exercendo as funções de cozinheiro, dançarinas, músicos, camareiros, professores dos filhos de seus proprietários e várias outras funções, né? No decorrer do tempo, eles foram para a mineração, agricultura, artesanato, comércio e assim por diante. Poderiam ainda também coordenar o trabalho de outros escravos, representar seu proprietário nos negócios ou serem gladiadores, como vemos aí na foto, né? É a imagem de dois gladiadores. Na legislação romana, os escravos não podiam participar das decisões políticas, nem opinar sobre as leis que favoreciam a sociedade. Muitos deles sofriam castigos, tinham uma dura rotina de trabalho, como os mineiros e os camponeses. Esses fatores aí foram responsáveis pela fuga de muitos escravos. Eles poderiam ser libertos por seu proprietário, através da carta de euforia, que era uma prática muito comum também em Roma, principalmente no meio urbano. Quando liberto, o escravo assumia o sobrenome de seu proprietário e tornava-se aí uma espécie de filho adotivo. Porém, conforme as leis romanas, eles não poderiam alcançar a condição de cidadão. Em diversos momentos aí da história de Roma, os escravos se revoltavam, né, contra essa sua condição. A principal revolta de escravos foi liderada aí por um gladiador chamado Espartaco. De acordo com escritores da época, ele era nativo da Trácia, região aí da Ásia Menor. Ele liderou a fuga de 78 escravos de um local de treinamento de gladiadores e na fuga eles conseguiram armas e refugiaram-se aí perto do vulcão de Vesúvio. O grupo de gladiadores começou a atacar aldeias e propriedades na região e muitos agricultores e plebeus empobrecidos uniram-se ao grupo de Espartaco e a presença do grupo também fomentou fugas de escravos também na região, né? Os historiadores não sabem ao certo, mas possivelmente mais de 120 mil homens estavam aí sob o comando do gladiador que havia formado um exército. Na primeira tentativa de acabarem com o grupo, as legiões romanas enfrentaram aí a resistência dos revoltosos e muitos então decidiram voltar a seus locais de origem. E nessa tentativa de fuga, parte dos revoltosos foi morta. Contudo, o líder e seus companheiros conseguiram vencer 2 legiões romanas, que estavam aí sob o comando de 2 cônsules. Espartaco tinha aí por objetivo sair dos domínios romanos, mas alguns de seus companheiros queriam continuar por lá. O Senado romano, decidido aí a terminar definitivamente com a revolta, enviou 10 legiões que uniram aí as forças e encurralaram os revoltosos. Apesar da resistência, a maioria deles foi morta, inclusive Espartaco. Os sobreviventes foram condenados aí também à crucificação. O general aí que mais se destacou diante disso tudo foi Júlio César, que é o busto dele aí que vocês estão vendo. Ele derrotou o exército gaulês, que era grande inimigo dos romanos, conquistou a Gália e após essa conquista o Senado impediu que ele continuasse
no comando de suas legiões, mas o general não aceitou a decisão dos senadores e, acompanhado aí de seus soldados, Júlio César marchou sobre Roma e proclamou-se ditador vitalício. Lembrando, ditador faz parte do Senado, que é uma das posições mais importantes. E em seu governo, César adotou importantes medidas. Ele anulou os poderes do Senado, distribuiu terra para seus soldados e para os plebeus pobres, e por esse motivo ele foi acusado de trair a República. Ele foi assassinado por alguns senadores na época, no ano de 44 a.C. Após a morte de Júlio César, outros generais que assumiram aí o poder passaram a decidir os destinos de Roma, impondo aí a vontade do Senado. E dessa forma, em 27 a.C., o regime republicano chegou ao fim, em Roma. Acabou a República. Então, gente, vendo tudo isso, olhando, acompanhando pelo livro de vocês, vai as atividades para casa, da página 39, página 42 a 43, 44, 46, 47, 48 e 49. Bons estudos e até a próxima aula.